Essa rosa do deserto é um galho. Você gostaria de ter um galho assim? Já tentou fazer? E o que aconteceu quando você tentou? O galho secou? Apodreceu? Pois hoje eu vou te ensinar você a enraizar qualquer galho de rosa do deserto. Vem comigo? Por muito tempo eu perdi muitos galhos de rosa do deserto. Aí imagine o tamanho da minha frustração. Eu, engenheira agrônoma, que já tive, inclusive, viveiro de mudas, uma câmara úmida, onde eu fazia milhares de estacas de frutíferas, principalmente goiabas, junto com meu marido, que também é engenheiro agrônomo, e não conseguia enraizar quase nenhum galho de rosa do deserto. Tentava na areia, na maioria das vezes apodrecia, algumas vezes o galinho secava. Tentei na água, mas é um processo trabalhoso, de 2 em 2 dias tem que estar trocando água, demora demais. Tentei diretamente no substrato, chegar assim no vaso e colocar o galinho. Foi a forma que eu mais consegui, mas ainda assim eu perdia muita estaca. E às vezes a gente ganha um galho, uma planta especial, e aí eu perdia. Às vezes uma planta que apodreceu, eu tentava salvar um galho. E aí perdia o que apodreceu e perdia o galho. Eu sempre tive um olhar muito mais carinhoso para as plantas mais naturais, tipo por estaca ou por semente. A enxertia só veio um tempo depois, mas meu início sempre foi muito ali, ou com semente ou com estaca. Mas estaca era um grande problema para mim. Bom, eu vou resumir a história porque foram muitas tentativas até eu parar de tentar e começar a entender o porquê que eu perdia as estacas. Entendendo o porquê eu perdia, eu comecei a pensar em métodos para suprir o que me fazia perder. E foi assim que eu cheguei numa técnica que eu ousaria dizer perfeita. Minhas perdas, que beiravam o total, viraram muito raras e tem anos que eu não perco uma estaca. E é essa técnica que eu vou lhe ensinar hoje, passo a passo. Eu vou te mostrar como é que faz, mas é claro que eu também vou lhe explicar por que ela dá tão certo. Caso você esteja nesse lugar onde eu já estive, de perder mais galhos do que conseguir enraizar, já deixa seu like aí e assista esse vídeo até o final, porque sua relação com as estacas de rosa do deserto vai mudar hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou Thaís Menolide, engenheira agrônoma, especialista em rosa do deserto. Você está no canal Rosa do Deserto, além do cultivo. Se chegue, fique à vontade. E se você estivesse perguntando se vale a pena fazer mudas através de galho, eu vou deixar você mesmo avaliar. Dizem que muda de galho, a planta fica magrela. Que através de estaca não forma caudex. Me conte mais sobre isso. O que mais que dizem? Bora começar a nossa técnica. São 7 passos. E a gente vai ver desde a preparação da estaca, a estaquia propriamente dita, a técnica, e os cuidados posteriores. A técnica em si é muito simples, mas é fundamental a gente ter essa preparação inicial e esses cuidados posteriores para que realmente ela dê certo. Ok? Confira logo aí se você está inscrito no canal, porque a gente vai começar. Nosso passo número 1 é identificar qual galho fazer estaca. E aí eu vou lhe adiantar que qualquer galho serve para se fazer estaca. Pode ser um galho grande, grosso, galinho fino, galinho pequeno, todos vão conseguir formar raízes através dessa técnica. A estaquia, propriamente dita, é um clone. A partir daquele pedaço da planta mãe, vai originar uma nova planta com as mesmas características. Então, quando a gente faz uma poda, essa eu tirei aqui agora de uma plantinha minha que já tinha tempo que eu queria podar, seja uma poda de embelezamento, como foi o caso dessa, ou seja uma poda de tratamento, quando sua planta apresenta algum problema, uma podridão de caudex, algo assim, e você poda para ela se recuperar melhor. De modo geral, a estaquia vem a partir do aproveitamento de um galho que foi podado. Diferente da estaquia, por exemplo, de frutíferas, onde a gente usa o método da estaquia para realmente propagar aquela planta. No caso da rosa do deserto, a enxertia é muito mais eficiente, no sentido de propagar aquela matriz. Mas a gente que é colecionador não vai perder a oportunidade de fazer uma nova planta. E é muito comum troca de galhos entre amigos para a gente aumentar a coleção. Eu dou uma que a amiga ainda não tem, ela me dá uma da que eu ainda não tenho. Ou como eu disse, quando uma planta está dodói, é uma das formas também da gente aproveitar aquele material. Então, qualquer galho serve. O nosso segundo passo é preparar a estaca.
Se sua estaca estiver cheia de folhas, retire todas as folhas. Se tiver com botão também, aqui na minha só tem na ponteirinha. Sele a parte cortada ou espere cicatrizar um pouquinho. Estaca preparada. Faça esse procedimento o mais perto possível da poda, para que ela não desidrate muito. Quanto mais intacta ela tiver, mais qualidade ela vai ter. E aí eu vou abrir um rápido parêntese, porque se você estiver fazendo poda de embelezamento, quando você quer melhorar aquela copa e tal, e vai aproveitar algumas estacas, convém a gente lembrar que a preferência para o período de poda deve ser em tempo quente, em tempo seco. Verão está aí perto, muitas regiões já estão começando a chover. São Paulo, por exemplo, tem chuvas praticamente o ano inteiro, mas se concentram ainda mais no verão. Então, se não for uma poda de tratamento, aquela poda que você precisa fazer porque apodreceu a ponta do galho, porque seu caldex está apodrecendo, e aí ela tem que ser feita no momento em que precisa ser feita. No caso de uma poda de embelezamento, geralmente quando você quer fazer uma copa mais bonita, mais harmônica, prefira fazer fora do período de chuva. Não pelo galho, mas pela matriz que vai ser podada, ok? Então, se o seu verão é muito chuvoso, segura um pouquinho para fazer as suas podas. Nosso terceiro passo, lembrando que são 7, ainda nessa fase da preparação, é separar o material propriamente dito para a estaquinha. E aí está o sucesso dessa técnica. Você vai precisar de um vaso, um pote, um copo, qualquer coisa que seja furadinho ou que você faça furos. Eu vou fazer nesse para a gente visualizar melhor. Pode ser jardineira, pode ser bacia, pode ser pote de sorvete, de margarina, qualquer pote que você faça furos. Além do pote, além da estaca, nós vamos precisar de 2 materiais. Um material tem que ser que segure uma certa umidade. Então, por exemplo, você pode usar areia, e nesse caso não importa se é fina ou se é grossa. Você pode usar o próprio substrato que você usa em suas rosas do deserto, um substrato poroso, mas que segure alguma umidade. E aí você pode usar musgo, você pode usar turfa, substrato de hortaliça, terra de jardim, qualquer coisa que segure a umidade no fundo do seu vaso. E o segundo material é o contrário. É algum material seco que não retenha nada de umidade, que apenas a água passe. Aqui eu tenho pedrinhas, pode ser pedrisco, pode ser aquela brita bem fininha, brita zero, né? Pó de brita, como chamam, argila expandida, não muito grande, pode até ser carvão quebradinho, mas de preferência que tenha algum peso, porque vai firmar a nossa estaca. Galho e pote, um material que segura umidade, um material que não retenha nada de umidade. O nosso quarto passo é a montagem propriamente dita. Já vimos toda a preparação necessária e agora nós vamos montar a estaquinha usando a nossa técnica das pedrinhas. Vocês estão vendo que está até um pouco desproporcional, né? Mas depois que eu fizer a poda de minhas meninas, eu vou encher esse vasinho de estaca, porque eu sempre estou fazendo estaquinha por aqui. Então vamos lá. Na nossa montagem, a gente vai colocar o nosso elemento que segura a água embaixo. Então aqui eu tenho substrato das minhas próprias rosas do deserto, eu vou colocar aqui no fundo desse vaso. Como o vaso é grande, vou até botar mais um pouquinho. A função desse elemento que segura a água é justamente essa, segurar um pouco de umidade aqui no nosso sistema. Logo em cima dele, a gente vai colocar as pedrinhas, a brita, o que quer que seja. Tá vendo lambança aqui. Um pouquinho, somente para cobrir o substrato, ou areia, o que você estiver usando. A função dessa pedrinha, uma das funções, melhor dizendo, voou o potinho vazio aqui. Uma das funções dessa pedrinha é impedir que o fundo da nossa estaca fique em contato direto com o substrato que vai ficar úmido, ou a areia. E aí, quando eu coloco a estaca diretamente na pedrinha, ela vai sentir a umidade que está logo abaixo dela, mas o corte não vai estar encostado na parte úmida. Isso acaba a chance do apodrecimento, que era uma das coisas que eu perdia muito as minhas estacas. Já vou colocar a minha estaca e completar com mais pedrinhas para que ela fique muito firme. Porque a estaca bambeando é outra causa.
tá tremendo é tudo. Que a gente pode perder. A estaca tem que estar firme. E essa é outra função da pedrinha. Que quando a gente faz somente na areia, se a gente rega demais, é comum apodrecer. Se a gente rega de menos, a areia não dá essa firmeza se ela não estiver úmida. Então bote pedrinha até ela ficar firme e basicamente está pronta a nossa técnica de enraizamento na pedrinha. Para a raiz ser estimulada a se desenvolver, ela precisa de duas coisas: umidade e gravidade. A gravidade já trabalha por si só e a umidade a gente vai garantir com esse elemento que segure um pouco de umidade. Então, essa foi a preparação propriamente dita, mas vamos para o nosso quinto passo, que são os cuidados posteriores à montagem da estaquia. E aí eu tenho 3 cuidados importantíssimos se você quiser ter sucesso com a sua estaquia. A primeira é o sol. Ela ainda não tem raízes, então ela não consegue segurar essa umidade. Se ela ficar direto no sol forte, ela vai desidratar. Mas, ironicamente, ela precisa do sol para estimular a brotação e ela se desenvolver mais rápido, inclusive influenciando a própria raiz. Então, o local onde você vai deixar a sua estaca é onde bata o solzinho fraquinho, aquele solzinho do início da manhã, solzinho do fim da tarde, nada de sol forte. Sabe aquele solzinho de nenê? É o mesmo solzinho que você vai dar para a sua estaca, ok? Outro fator importantíssimo é a água. Você vai manter esse seu vasinho úmido. E não se preocupe se está regando demais ou não, porque as pedrinhas garantem que ela não vai apodrecer, porque ela não está em contato com a umidade. Então regue abundantemente, pode regar todos os dias. E aí o terceiro cuidado, que é um fator importantíssimo, eu diria até mais importante do que os outros dois, é não mexa na sua estaca. Segure a ansiedade, nada de ficar tirando para ver se já tem raizinha, nada de ficar futucando as pedrinhas. Possivelmente ela vai começar a emitir folhas antes mesmo de enraizar. E isso não significa que você deve mexer. Você pode perder a sua estaca, não porque ela apodreceu no processo, mas porque você futucou, a raizinha quebrou e a partir dali vieram os fungos. Então, não mexa na sua estaca. Por quanto tempo, Thaís? E aí, a gente entra no nosso sexto passo, que é quanto tempo você vai deixar ali para garantir que ela enraize. Se você tiver num período quente, 3 meses são suficientes, ela já vai ter enraizado. Mas se você tiver num período meio friozinho, porque precisou fazer a poda, né? Foi uma poda de tratamento, espere pelo menos 4 meses. Porque no período quente ela tem um metabolismo mais acelerado, então garantido que com 3 meses ela vai ter enraizado. Se sua ansiedade permitir, deixe 5, 6 meses, não tem problema. Detalhe, você não precisa adubar nesse período, basta água e um solzinho fraquinho. E não mexer. E o nosso sétimo e último passo, não menos importante, é a confirmação de que a técnica deu certo e de que você agora consegue enraizar galhos de rosa do deserto, que é o replantio da estaca. Ou seja, ela está deixando de ser uma estaca e já se tornou uma nova rosa do deserto, com as mesmas características daquela que você tirou o galho. O mesmo substrato que você usa para as suas rosas, a mesma rega que você faz em suas rosas, a partir daí considere ela como uma rosa do deserto, que de fato ela já é. Se você quiser que eu faça um vídeo para mostrar como a gente transforma um galhinho desse numa planta dessa, comente aqui, quero estaca gorducha, que eu faça um vídeo mostrando como isso aqui aconteceu. Porque não foi do nada, nem foi por acaso. Teve várias intervenções para ela sair, de como ela chegou para ficar assim. E se nessa semana tiver pelo menos 20 comentários, quero estaca gorducha, eu faço um vídeo para vocês mostrando, tintim por tintim, de como você pode fazer da sua estaquinha um exemplar lindíssimo. Eu fiz uma enquete na nossa comunidade perguntando se vocês querem que eu apresente as belezinhas que em cada vídeo aparecem por aqui e a grande maioria disse que sim. Então eu vou apresentar aqui para vocês, todo mundo que participou do vídeo comigo, e dizer que agora a gente tem uma novidade, devia ter dito no início do vídeo. Mas é bom também porque quem chegou até o final tem mais probabilidade de gostar dessa novidade, que é o nosso clube de membros, que está ativo. Ativei nessa semana, tá lá esperando os novos membros. Entre lá na página do nosso canal, agora tem um botão lá, seja membro, clique lá, conheça os nossos planos
Preparei benefícios, vantagens exclusivas e sensacionais. Tô doidinha para esse clube começar a movimentar e te espero lá, no nosso clube, e todo dia também estamos na nossa comunidade. Um cheiro, te vejo no nosso próximo vídeo. Bora florir o nosso mundo! E aqui a gente tem essa estaca linda da FF100. Joyful. É recém-chegada aqui em casa, choveu esses dias, está um pouco machucadinha. Ghost formou um verdadeiro buquê, mas várias já polinizei, esperando ver aqui se vai pegar. A lindíssima Zenith, Zenith é como eu chamo, né? Ela é amarela, ela abre bem amarelinha mesmo, mas rapidinho desbota. Ela é variegata amarela dobrada. Linda. Essa aqui é um escândalo. É uma flor grande, hiper perfumada. FF671. Eu tô numa fase muito doida de branca com bordinhas rosa. E essa aqui representa super bem. Aqui a lindíssima Rihanna, gravidinha. Essa aqui é de semente de um amigo, Ariel. Quase esqueci. A Menolide tá aqui, gravidíssima. Florzinha para sair, cheia de página. E essas foram de belezinhas.